O audiolivro Ana Tirana, Croniquetas de Lascar mais 30 anos de teatro sem glamour, faz parte do projeto homônimo de publicações multimídias. O livro Ana Tirana é uma seleção afirmativa sobre autoria e invenção, um jogo randômico de pensares, poéticas, tecnologias, ranço, festa e aversão a regras. O livro é um box de 3 volumes. Estigma, Croniquetas de Lascar e Teatro. Este audiolivro tem sua leitura produzida por IA. Este projeto é patrocinado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Ana Tirana é mais uma criatura da criadora Ana Flávia Garcia. Livro 1, Estigma. Neste livro, temos a pedra na vidraça, onde estão minhas anarcofilosofices sobre o sistema macho-capitalista caucasiano, sobre corpo gordo e outras dissidências. Boa leitura. Estigma. Livro 1. Sintomaticamente, ela abriu o prólogo exatamente após uma notícia sobre perda. No exato tempo da suspensão que se instaura. Pegou a Ritalina, inaugurou o documento e pá, a notícia lá. Sentiu aquela ânsia indicando perigo, como uma acupuntura de microcatástrofes aporrinhando seu peito. Por um segundo bateu. Eu tomei Ritalina e vou entrar nesse quartinho do inferno agora, eu não acredito. Ficou nauseada. Mal finalizou o pensamento e as vozes da sua cabeça, que eram apenas uma que se travestia em diversas tonalidades específicas de tirania, falaram alto e se sobrepuseram. Para. Você perdeu. É isso. Sinta aí a sua dor. Só não demora muito, porque você precisa escrever seu livro. Silenciou. Precisava pegar o ritmo do livro. Tinha muito material. Muito que dói. Acabou achando oportuno começar reiterando a potência de perder. Perder está tão intimamente ligado a ganhar, que está ligado a ter e isso de repente parece o início do fim de todas as coisas que dizem respeito a nós, vivos. Nessa perspectiva social que nos cabe, sim. Perda tem relação com a trajetória da vida. Perda se relaciona com ganho. Perda também transita pelo espectro da usurpação. O sistema de ganhos e perdas então se desconecta da experiência inquestionável, espontânea, biológica, fisiológica e se estabaca de boca aberta nessa sociedade mix bem elaborado de brancofalocentrismo com fake cristianismo e genocídio. Aí isso tudo vai se amalgamando e perder ou ganhar passa a integrar as premissas do serviço de manutenção do sistema. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Daí a importância da recusa. Inaugurar sentires, olhares, atos poéticos, éticos e estéticos de recusa ao ícone do perdedor, que nada mais é do que o antagonista do vencedor. Igualmente estão comprometidos protagonizando uma lógica. Caminhar na direção de outras ambiguidades, outras multiplicidades e outras iconicidades é desarticular essa narrativa machocapitalista. Ritalina bateu. Ganhou, perdeu, antes eles do que eu. Cuidar de publicar minhas palavras para não existir nesse bug das eras que somos nós na face do planeta. Poder me aposentar num rio calmo de dignidade e de poesia. Publicar, que eu ganho mais. Asterisco eu sou um hipopótamo semi-domesticado com um escarcéu interno. Asterisco olho de silêncio. Olho de bicho. Descubro cada vez mais essa presença criatura tanto quanto mais destrono minha mente. Esse é um corpo que esculpo dentro do corpo que conheço. São minhas esculturas descobertas de mim. Não estou afirmando nada. Não estou apresentando soluções. Não estou propondo. Não estou pedindo aprovação. Não estou nem aí. Nenhum carimbo de discursos, impressões ou opiniões furrecas grudarão na minha pele. Mesmo sussurrados não grudarão. A minha pele, toda trabalhada no óleo de cocô e na rabiscagem, solta, ampla, aconchegante, determino eu o que é, o que virá a ser. Na minha pele eu tatuo. Escorro. Derreto. Largo. Caguei. Gorda, forte, sempre usaram assim essa fusão como se não fosse adjetivação qualitativa e como se fosse igualmente. A confusão alheia é problema alheio. Não é tudo sobre aceitação ou padrão. Não é tudo ótimo, nem tudo péssimo quando se trata de nossos corpos. Nem tudo sobre gosto também. Eu que me livre dessa existência mimada cheia de não gostos e não queros. A vida é maior do que opiniões,
gostos, organizações, militâncias, valores e até subjetividades, e é menor, e é relativo meu status quo corporal, que é ciência também. É sobre testagem. Para mim. É fisioperformar, é invento meu sobre mim. Eu me presenteio todos os dias com o benefício da minha própria dúvida. Sempre fui limítrofe. Hoje me reconheço fluida e fluente em esgarçamentos. Caminho para poder largar as coisas no caminho. As coisas, as ideias, os estigmas, as peles, os rótulos, as afirmativas. As realidades. Se no final sobrar eu firmona, carregando nada, tudo tatuado no meu ser. Eu ganhei a viagem. Dei ré no tempo e os caralho. Maior orgulho desse ombrão, desse trapézio bonito, desse abdômen poderoso envolto por um edredom macio de peles e gordura. Me transgrido. Me beijo. Me saúdo. Me celebro. São anos de trabalho duro para construir uma parada. Construção é tijolo, cimento, pedra. Se fosse mole, era sopa de minhoca. Asterisco pulso com o que me confunde. Amo o que me acolhe a confusão. Um corpo que promove explosões de tábua de carne batida no peito com força, e essa terra revolvida é quente e fértil. Nasce flor, alimento, cogumelos alucinógenos, ervas venenosas, cura e junta vida. Um peito que se desloca do tempo um segundo e se abre um furacão no céu. Preciso cuidar constantemente da presença em tempo real. Sem pedir licença. Respirar com a lua. Animalizar meu olhar. Ficar bem aqui comigo. Dentro. O universo inteiro é minha casa. O universo inteiro pouco se importa com essa existência. Eu estou bem aqui. Em trânsito. Firme. Igualmente forte ou flácida. A criatura está preservada. Tão imponente e desimportante quanto deve ser. Eu sou dada a muita lumbra forte na ressaca. Ressaca aqui é do mar inteiro. E até onda baixa da caixote de cuspir areia. Respeito. Respeito para poder serenar. Hoje é mais um dia de função e mesmo craquelada eu estou inteira. Criatura precisa de muita coisa para cair e eu aprendi a fazer coisas desaparecerem. Asterisco sou ciborgue de sistema digestivo e metabólico alterado por bypass gástrico em Y de Rose. Ser humano sob interferência da ciência e da tecnologia com poder aumentado sem nem dizer quanto. Sei que caminho na contramão do tempo e tenho maior e melhor desempenho físico do que jamais tive depois dos 30. Tenho um corpo fisioperformativo dissidente em constante e explícito processo de desistência de qualquer definição e reexistência em sua forma. Não é só sobre perder peso. Nunca foi. É sobre realocar força. A funcionalidade se colocou como elemento de subjetivação dos desejos. O hedonismo blindou seu lugarzinho e as perspectivas da ciência seguem devidamente reverenciadas. Eu, com o corpo sendo construído dentro de outro corpo. Quebra de paradigmas fisiológicos, recomposição bioquímica, mecânica bioafetiva. Reconstrução muscular sob camadas de pele solta. Usufruo de cada centímetro dessa pele invólucro pupa do besouro rinoceronte. Vou poetizar esse corpo que se contradiz até o fim dos tempos. Não existe meta porque não tem fim. Tem as trajetórias utópicas e micropolíticas de sempre, que foram pertinentes tanto no percurso do engordamento corporal quanto no percurso da ré no tempo, com reencontro físico com meus inúmeros tamanhos. Sempre celebrados. O tempo sempre foi meu amigo. Meu corpo sempre foi meu amigo e agora, cada vez mais bajulado, acarinhado, untado e amaciado com todo o colágeno que só a maromba pode produzir. Nunca foi sobre enquadramento. Tudo é para poder mais. Mais poder. Estar forte e selvagem o suficiente, habitando meu corpo utópico que caminha soberano sobre a distopia. Eu sou minha obra de arte em processo. Asterisco criaturas são estranhas. Extra. Fora. Confundem. Encantam. Ofendem. Afrontam. Hipnotizam. Criaturas causam conflitos nos olhares. Afirmam. Intimidam. Amam. Têm um coração imenso e uma pulsão de vida descomunal. As criaturas são tão potência bruta que amam demais. O olhar das criaturas é obsessivo sobre si, sobre o outro e se nutre da inquietude. Criaturas provocam reações decepcionantes em pessoas. Não todas. Nem sempre. Eu nunca poderia ser outra coisa. Asterisco às vezes eu sirvo minha cabeça numa bandeja de prata ao escárnio dos meus próprios pensamentos. Asterisco areia no fogaréu é vidro bonito demais, um líquido incandescente que esfria e pá. Vidro resfrio mergulhada em cerca de 73 litros de material areia, com traços de tijolo e estilinho concreto armado antigo, médio, novo, vivo, morto, com amnésia, com força, com delírio.
Sem trégua, é história de mais muita coisa, não sei resumir, tenho medo de sintetizar, organizar, é um caos, não sei não ser tão drama, superlativa, adjetiva, compulsiva. Aí que menopausa flerta com insônia, e aqui é muita vida sagita rasgada. Meus relatos, acho que são meu espelhinho de bolso virado pro mundo. Pros outros reflete um gengibre imenso, palavra corpo, escolha decisão, exponho para desatolar, lançar para fora das gavetas abarrotadas, nem tudo precisa prestar para alguma coisa, um pouco de ocitocina me suplementa uns ocos, pode não servir para nada, como aquilo que chama importância, imprime valor, sentido, mas no fundo serve para nada, serventia, é capitalista demais para poesia, pode parecer até uma melancolia, mas é só vidro mesmo. 2 passos para trás, cuidado. Frágil comendo vidro, asterisco festa, vidro, coisas quebradas, cacos de vidra, narcos de pele e pele, cacos e estupefacientes, excentricidade da pele e roupa, que me veste mais do que me pertence, o corpo é uma clepsidra, asterisco circuitinho crossfit, feira de fúrias, minha vulva não é portal nenhum. Minha teta não é nutridora de nada. Minha filha se nutriu quanto precisou e rapidamente se desapegou da teta. Recusou apego a esse serviço de nutrição. Minha filha é o grande marcador de afeto costurado com respeito mútuo na minha vida. Meu útero tem diversas cicatrizes fundas, assim como a maior parte da minha história ginecológica, que me parece um absurdo contar. E igualmente absurdo não contar. Minha carteirada sou eu mesma, nem deusa, nem guerreira, não me vem com essa. Uma mulher é foda por suas exímias e múltiplas capacidades, não porque pode parir. Não me vem com essa parte. 2 Toda essa sangueira do loop infinito mensal da menstruação vai ter fim, não vai ter prêmio e vai dar início a um novo tipo de inferno biológico chamado menopausa. É ridículo. O colágeno. Tiram de nós o colágeno. O colágeno não. Pessoas gordas não precisam de exercício para perder peso, precisam de exercício para viver, igual qualquer outro corpo. Autocuidado é mais que autoagrado. Passar creme é legal, mas o que vai te cuidar mesmo é um corpo atento, com capacidade respiratória, musculatura viva e mobilidade. Ninguém faz só o que quer ou gosta. Quanto antes desistir dessa merda de ideia, melhor. Se uma criança mimada é chato pacas, avalia um adulto mimado. Amor dá e passa, graças a nós. Pelo menos isso a gente conseguiu estragar bonito. Ninguém nasceu para atender suas expectativas, nem você as de ninguém. Tatuar isso na mão? Ou a categoria da cultura trata de seguridade social agora, no governo Lula, ou não trata mais? Não adianta, não somos imortais. Com sorte, nossa obra se torna, ou com mais sorte ainda, teremos velórios memoráveis. Precisamos falar sobre seguridade social parte 2, e é com Mink. Chega de empurra-empurra. Patrimônio cultural é nós. Geral vai cansar um dia, corpo adoece qualquer dia e envelhece todo santo dia. Se eu morrer na merda, eu vou assombrar a porra toda. Tô treinando pra isso. Eu vou dar trabalho, bicho. Asterisco, sinto a menopausa se aproximando. Chorando pelo sangue derramado. Melancólica, profunda. Um estado latente de autopiedade e carência de mimo. Eu sou mimada. Por mim, aprendi a ser assim. Autocuidado é mimo aqui. Mimada, bem acostumada, dengosa, birrenta, marrenta, rasgada e má muitas vezes. Hoje não teve treino nenhum. Teve chilique interno. Deitei para dormir dentro de uma calça e tudo dentro de um moletom. Acordei suando, ansiosa. Estranhando meu corpo. Já estou me cuidando sobre isso. Não é um pedido de ajuda, apesar de parecer. Agradeço, mas é só a partilha do fechamento de uma história uterina de muitos anos. 40 anos de ciclo menstrual. Eu estou envelhecendo mais poderosa do que já fui fisicamente. Dando ré no tempo. Tenho tido sonhos perturbadores. Tem pelos crescendo nas minhas costas e minhas orelhas estão ficando pontudas. Minhas garras estão crescendo em conjunto com meus dentes enquanto farejo desesperadamente um doce pelo quarto. Só eu estou desperta. A matilha dorme. Sou um bicho grande com um estádio lotado dentro. Sou uma menopover saindo do armário. Sou um perigo para otário. Asterisco alerta gatilho. Tom mulher raivosa. Não aguenta, bebe leite. Com manga. Asterisco pique pega. Não tá comigo. Eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer no micro e no macro das relações entre criaturas mulheres para ter a tal sororidade. Sei ver, sei colar, sei ler, sei errar, sei reconsiderar, sei me posicionar, sei me isentar, me abster e acima de tudo sei me manter íntegra na medida do permitido. Eu só não consigo discursar mais, nem muito ouvir discurso e fazer de conta que eu não sei o quanto todo discurso é fraturado. Fraturado na raiz. O troço já brota dissociando. Sou mulher de mentira. Com minha filha eu aprendi que a gente até afina a voz para falar com o homem na rua.
De tanta microviolência que o olho insiste em não reparar. E se repara aí mesmo que não se tem mais paz. O desejo de interlocução sobre as pautas feministas da esquerda classe média branca magra cis heteronormativa não me movimenta. Aí desencadeia uma descrença ateísta nisso tudo. Aqui no fundo do meu peito. Agora estou no modo inércia em movimento. Acho importante, e tomo distância. Acho fundamental, e tomo distância. Título de mulher de verdade eu rechaço, e isso pouco importa no meu momento de vida mais 50 pré-distópica. Não me comovo mais com a gente contando a mesma história de maneiras diferentes. Eu não posso ficar atrelada a um entendimento que eu transpus. Eu atravessei. Eu fui embora dali. Isso não é vantagem ou desvantagem. É localização, é geografia de tempo, de espaço e do quadradinho social que nos cabe. Só que gorda não entra em quadradinho. Não comporta e eu não tenho pretensões fora da caixa. A caixa é tipo uma cadeira de plástico de boteco. Quebrei várias por questão de gravidade. Eu não acredito mais que tem avanço. Eu digo avanço porque o bagulho ficou inerte estático. Eu não creio mais que tenha para onde avançar nesse labirinto, capenga de percepção, apreensão, reação sobre as microviolências. Não vou ler os indicadores de fontes tendenciosas sobre o quanto tudo melhorou, não me vem com essa. A rotina de ser silenciada e afetada na dinâmica das microviolências não tem leitura rápida. E não dá para desver. Aí não consigo mais pautar as questões de mulher de mentira a partir das demandas que a simples existência da masculinidade branco-sistêmica impõe na atmosfera e na existência de todas outras corpos e espécies, causando inclusive o aquecimento global e o fim. Feminicídio é caso de polícia, de legislação, de responsabilidade do Estado sobre essa instância infernal que chegou ao domínio falido do patriarcado. Não é a gente que precisa engatilhar o tempo inteiro se ocupando dessa gritaria, dessa defesa. Ei, caras da polícia e da lei, fiscalizem seus comparsas. Essa pauta tem que virar dessa almaralhada aí. É um absurdo silêncio. Uma vergonha a desidentificação e a isenção. Se toca, sabe. Aí nós, além de tudo que não vou enumerar porque geral já sabe e precisamos confiar nisso para mudar de assunto, nós além de tudo, temos que gritar pro homem não matar, não estuprar, não silenciar, não dominar, não se prevalecer, não bancar o toco de pau. Além de tudo, todo mundo sabe o que é esse tudo. E a loucura de quem ainda tem que viver em busca do príncipe do terceiro milênio, o Mister Exceção. Ou passar pano. Ou bater palma pra maluco dançar. Saca? Eu sei muito bem. Não cola, não bate. Essa conta não fecha e eu preciso cuidar da minha aposentadoria antes que tudo derreta e meu pau cresça. Asterisco. É da operadora Viva. Pois sim. Eu queria cancelar o plano homem. Tô com ânsia de vômito hoje. Ontem e anteontem também. Que coincidência. A paura que me bate. O nojo. O nojo da capacidade de destruição. O nojo da fisiologia violenta com toques de culura de estupro. O nojo da perversidade e da perversão que norteiam seu olhar sobre tudo que há. O nojo do tom sereno de proprietário de tudo que a vista alcança. Tudo que seu olho vê é seu Nessimba. Nojo. O nojo da falta de noção de sequer reconhecer o espaço pessoal dilatado do qual usufruem desde que nascem. O nojo do sossego no privilégio. O nojo da folga inerente. A segurança. Ah, por que é falsa segurança? Porque estão todos cagados pelo patriarcado também. Inclusive fodam-se. Todo dia feminicídio, todo dia estupro, toda hora uma apropriação indevida, todo minuto um espaço invadido, uma tirada de tempo invisível, todo minuto alguém dando uma risadinha constrangedora para manter seu confortinho de patrão. Todo segundo passação de pano. Todo dia uma percepção alienada do alto do fracasso da sua linhagem. Eco. Governo cheio de homem. Eco. Polícia cheia de homem. Eco. Pódium de reconhecimento profissional dominado por homem. Eco. Ecossistema patriarcal falido fudido caindo aos pedaços. Vai eternamente cair atirando. Em nós. Com nós morrendo e outras aplaudindo e babando o ovo de homem. Nojo. O homem não pode mais pautar nossa existência. Eu não aceito. Pauta de feminicídio, quem deveria estar brigando muito eram eles. Entre eles. Chama seus colega. Tira essa demanda de lutar para não ser assassinada com uma foice ou 46 facadas do nosso lombo. Que tal, aliadão? O silêncio dos cabra diante das tragédias anunciada. É aterrador. E sim, você sabe quem é homem aqui. Não preciso ficar recortando o óbvio para fazer cortesia para seu ninguém num pico de fúria desses. Respeito. Não torra o saco que eu não tô boa. Leia os noticiários. Cadastre seu título de exceção para ganhar um lindo broche de brinde. Correr com os lobos é o caralho. Nós temos que correr é com o machado na mão.
Asterisco não pauto minha existência nessa existência masculoide capitalista nunca mais. Nunca diga nunca. Digo sim. Viva o reinado queer. Sim, a gente pode escolher, sim. Asterisco empatia dói. Quando se diz que a dor de uma é a dor de outras, não se deveria estar tratando da sororidade como um ato heróico. Até porque isso de herói é de uma narrativa falocrática tão chombrega quanto decrépita. A empatia com corpos que são lidos e tidos como presa é muito onerosa. Envolve um engajamento do corpo na dor, na revolta, na fúria, na tristeza profunda, na elaboração da acomodação de tudo isso para seguir. Doer a dor umas das outras é muito duro. A violência disparada no corpo de uma machuca muitas. A empatia nos aniquila lentamente e em massa. É custoso. É caro o preço dessas microviolências que ao longo da vida viram doenças. Mágoas profundas. Medos paralisantes. Autoestima incipiente. Aceleração do pensamento. Paranoia. Melancolias intransponíveis, distanciamento da realidade, desencanto. Eu jamais estaria aqui falando contra a empatia. Mesmo a empatia representando muitas vezes uma esfera subjetiva de engajamento. Ela se encerra nela mesma sem necessariamente engajar uma ação objetiva. Prática. Tô tratando aqui do custo, do capital fisiológico. De tudo que é necessário detonar em si para lutar por si. De quanto ferimento para se proteger de ser ferida. De tudo que se perde com essa contenção e esse represamento da atenção, que é exclusiva dos corpos lidos e tidos como presas. Predadores não se engajam. Eles até veem, mas se distraem rápido. É porque esse problema na realidade não compromete sua existência. Esse problema é da presa. Afinal, ela é a presa. Não é responsabilidade do predador. É muitíssimo irrelevante para ele. Só seria talvez importante expandir a imagem do predador a ponto de tirar momentaneamente aquela cara de homem cis branco dele, para que eles possam talvez enxergar. Porque em si não veem. Ou se veem, não é importante o suficiente. Seria bom despersonalizar, para remodelar, criar distância, ora, dar visão. E depois repersonalizar, com pulso forte e aporte. Repersonalizar para legislar duro a respeito. Para atingir a jugular da urgência com processos de penalização mais severa. Justiça pensada por presas. Alterações nas lógicas legais sobre a existência das presas, sob a ótica das presas. Predador lá faz lei alguma que beneficie presa. Onde? Só se for para agrupar, dominar e conter, proteger e tutelar. Os rei do gado, né? E dono cê sabe como é. Dono do pasto, de tudo que a vista alcança. Então, zero limites. Dono tira e põe no jogo. Brinca, gosta e mata com o mesmo piso de desimportância. Agora nós é para juntar o custo de tudo isso, passar a régua e ainda achar alguma gentileza no fundo do cu, para pôr a mão naquela consciência deprimente de que não tem saída que preste no patriarcado racista capitalista. Aí pensa, ações preventivas. Me abstenho da minha profunda descrença ao dizer isso. Seria bom, se não fosse nós a ter que ir lá acolher os predadores e tratar da sua tara natural e espontânea de nascença por consumir presas. Quem vai lá cuidar disso aí que cês inventaram caras? Nós seguimos fazendo. Enquanto umas cuidam de curar, outras cuidam de amaldiçoar. Umas cuidam de dialogar, outras de marretar. Umas de combater, outras de multiplicar. Trabalho de formiga realizado por dragoas. É assim que a gente vai lidando, com vacina e arsênico, do imparável patriarcado. Talvez o sol perca sua paciência e encerre esse assunto antes que possamos aplacar essa estupidez descomunal em que vivemos, naturalmente, desde sempre. Asterisco mulher de mentira. Um corpo estigma não espera absolvição. Asterisco tô que nem aquela pedra dura que tanto a água bateu que furou e virou coral. Tô virada na tempestade do copo dessa mesma água. Tô levando choque com a luz do trovão no fim do próprio túnel. Tô mar calmo que nunca fez bom marinheiro. A loba na pele de cordeiro. Sou um dia depois do outro com uma noite no meio. Firo com ferro e com ferro sou ferida. Envergo mas não quebro. Tô mais para aquele copo meio vazio e meio cheio ali parado te observando. Asterisco mal dou conta dos afetos. Das organizações. Das agendas. Mal dou conta de responder e-mails, convites, de manter uma rotina. Eu mal dou conta de socializar, de levantar da cama, de resolver pendências. Não dou conta das merdas, das revoltas, tampouco dou conta das lutas. Na real eu sou bem decepcionante, emotiva além da conta, e costumo priorizar o que faz sentido para mim, e são poucas coisas. Por isso, não deposite expectativas na minha pessoa, deposite apenas dinheiro na minha conta. Aqui, inadequação não é metáfora,
perder não é simbólico. Lá no fundo do raso e na rasura do profundo, é lá que eu hiberno. A realidade cada vez mais babaca, nem de labirinto eu gosto. Meu minotauro particular tinha cabeça de homem e corpo de boi. Já sangrei, já assei, já comi no último churrasco. A cabeça empalhei e coloquei na porta do banheiro, para pendurar as toalhas. Um beijo para quem faz pra atucanar quem não faz. Caguei. Qualquer reclamação já sabe, dirija-se a decepcionista. Asterisco areia movediça. Eu queria ser gostadora de novelas, de bolinhos, de novidades triviais. Queria ser mais capaz de abstrair. Habitar em mim é sem trégua, não tem muito descanso e tem pancadas de chuva. Eu queria ser apaixonada por camping, ser contemplativa das coisas naturais, pedras, insetos, arvoredos, orvalhos. Menos de gente. Eu adoraria não morar nunca em cavernas e menos ainda no meu crânio, mas sou tão emocional e chata. Tenho paixões pelo mundo das ideias. Tem horas que não dá pra caber àquele gatinho afiando as garras nos meus nervos e isso me prostra um tanto. Eu deveria ser elástica, poder ser um bodoque de mim e me auto-arremessar muito longe no mato fresco e perfumado, macio e sem formigas, mas essa gastura seca, as coisas tudo fica muito quebradiço e esfarelado. Sendo assim, acho bom que eu seja uns litros de goma arábica espessa, aglutinadora, fixadora antes que bata um vento e desintegre as coisas na casa limpa. Vai que bate esse vento e eu fico assim pra sempre. Asterisco desde sempre eu ouvi que qualquer alteração corporal tem a ver com estragar algo em si. O cabelo, a pele, o corpo imaculado. A perfeição divinal que o sistema social inventou quando criou Deus. E eu creio. Coisas criadas têm toda a minha atenção. Comecei a fazer merda no meu cabelo aos 13. Porque estragar o corpo é fazer merda e sobre isso não tem muita confusão. Por outro lado, existe o estigma da coragem. Nossa, se eu tivesse coragem, eu também. Também o quê? Estragaria o seu corpo como eu? Não é isso, mas é. Permito meu raciocínio lógico fazer esse tipo de conexão matemática tendenciosa. O ponto. Nossa, que coragem! Isso serve da água oxigenada à gordura corporal. Do tablete Santo Antônio dos anos 80 para pretejar o cabelo, a rabiscar a pele e furar o corpo. Das dezenas de grampos da bariátrica ao uso indiscriminado de narcos, inclusive como automedicação de amplo risco para tá severo. 50 anos sem diagnóstico e sem arrego. Coragem. Aí me pego a pensar nas radicalidades das corpas livres, dissidentes, transitórias, ciborgues, freax, o quanto de coragem e estrago é necessário ter para não morrer de morte matada. E volto para minha cabeça careca, com a coroa moicano alinhada na química como eu. Vejo meu corpo criatura, cada vez mais desenhado, sendo uma pele galeria cheia de artes e âncoras e bençãos e magias e estigmas. Já ouvi, toda pessoa gorda que emagrece se enche de tatuagem. Você que me lê sabe reconhecer que tom é esse, quase certa disso. Aquele tom bem nojento que usamos quando botamos nossas garras sórdidas para fora do shape desconstruído e escapa, naquela isenção protegida pela ingenuidade útil do privilégio, aquele racismo, aquele etarismo, aquele capacitismo, aquela gordofobia de sempre. Pois cada estrago. Eu nem sei como honrar o estrago da maneira que é desejosamente identitário em mim desde sempre, com a infinidade de experiências que eu em hipótese nenhuma trocaria por nenhum dogma sobre preservação. Tudo isso porque não tem mais cabimento. Tudo isso porque não tem a ver com destruir. Tem mais a ver com desafiar. Perspectivas subsólicas? Sempre pode ser, sim, sim, sim. Minha coragem mesmo é a de me amar assim, ainda assim, apesar de sempre. Amar sempre mais quem vê leve tudo isso em mim. E sim, amar dói também, tem hora, sendo assim. Eu e minhas lógica. Coisa boa é gastar lumbra. Asterisco minha determinação em ser respeitada na rua me fez uma marrenta. Se você esbarrar comigo de bobeira, talvez possa se surpreender com a temperatura do meu caminhar na rua. Eu ando bastante rápido, com os passos firmes de quem tem musculatura ativa para se mover com potência e inteligência corporal. Fisioperformance ativada junto com o assoalho pélvico. Eu fecho a cara, já não enxergo bem, o senho é franzido, com um olhar meio paradão paranoico de nem ouse. E não ousam. Eu sou muito satisfeita por ter escolhido e construído poder meter essa. Porque poderio físico é poderio político. Ainda mais para um corpo racha gordo mais 50 que manifesta fluidez de gênero. Eu entrei nesse modo quando foi declarado o início da Era da Treva nesse país. Eu pensei, esse pessoal vai crescer, vai botar as tripas podres para fora e vai ganhar tamanho. O sentimento era de risco constante, mais do que nunca e do que sempre. Aí eu montei esse shape, bateu um vento e eu fiquei assim para sempre. Isso custa. Me fez pensar sobre a leveza e a simpatia que poderiam estar se perdendo. Passei um tempo nessa. Aí caí na real. Minha simpatia e vulnerabilidade eu guardo para os meus.
Pro meu público. Pras minhas pessoas. Não deixei de ser doce e delicada em várias coisas. Mas na rua, no território dos predadores pseudo-donos de tudo que há, para esse contexto aí, só terão mesmo a confusão na lógica que minha presença representa e a minha marrã muito bem acompanhada da minha raba. Asterisco paciência envelhece mal. Ela é de Veneta. Tá sempre lá, mais ou menos bonita, mais ou menos legal. Só que ela vai de um extremo ao outro. Da hipertolerância toxicona ao mais concreto armado de absolutamente nada que pode haver. Um belo dia a paciência sai para comprar papel higiênico e nunca mais volta. Ela apenas manda alguns rolos por Sedex a cobrar, com bilhetes em línguas estranhas. Não servem para nada, mas ela dá o ar de sua graça. A essa altura a gente vai escorrendo para dentro de uma areia movediça de premissas, conceitos e expressões que são, na medida do seu próprio tempo, repetidos de formas diferentes e iguais. Quando menos se espera, se instaura uma atmosfera de incredulidade no olhar, como um filtro com o tom cinza negativista convicto. Quando menos se espera, apaura pelas palavras, pelos textos proferidos exaustivamente, como uma mesma aula de um professor bem péssimo, que se repete infinitamente. Saca? Bate o sinal e o cara não sai da sala. Começa tudo de novo. O inferno da imparável aula de inglês sobre o verbo to be durante anos a fio. Dá tempo de aprender, duvidar do que entendeu e desaprender de novo e do começo, de novo. Passa a ser impraticável o tônus cheio de frescor com que as pessoas anunciam obviedades como novidades. É asfixiante. Rodinha de hamster. Reprises e mais reprises. Um eterno montar da mesma peça por grupos diferentes. Haja reserva energética. E não há. A paciência caduca. Caduca tipo um senhor velho rabugento e pervertido que tá vivendo muito mais do que merecia. A paciência não apenas some. Ela se soma em si mesma. Positivo com negativo anula, corta o zero e ela se polariza em extremo ojeriza. Aí começa a andar no estilo ojeriza cool, super estilosa, com uma chave pendurada num cordão enferrujado no pescoço. A chave do seu chalezinho no inferno. O seu. Não dela. Ela não frequenta chalés. Ela mirra entre as frestas e as rachaduras, desintegra, reintegra, domina a quarta dimensão molecular. Só não te dá mais ideia. Cansou da sua cara. Asterisco pensando em quebrar algo só para aprender o que tenho que colar e o que tenho que jogar longe. Asterisco quando menos se espera estamos nós com 40 nos autodenominando idosos para brincar de falar da própria falta de libido para a vida. Como se essa ausência de libido fosse exclusivamente etária. Não é. Tá cheio de gente sem libido na área. E tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Gente sem libido em qualquer fatia etária. Prefiro chamar fatia, porque estamos falando de cortes abruptos e muito bem definidos no padrão de leitura capitalística sobre existir. Adulto agora é a partir dos 30. Com 35 tá com crise da meia-idade, absorto com a vida adulta. Sabe por que esse descompasso? Porque é o rebote da ideia de que 50 é velho, 60 é velho, 70 é velho, 80 é velho, 90 é velho. Sabe por que também? Privilégios étnicos sociais. A branquitude, sempre podendo procurar chifre em cabeça de unicórnio. Há um amadurecimento tardio em termos de compreensão do próprio status quo, o delírio da fonte da juventude. O pavor do envelhecimento é um envelhecimento precoce. Mas fulana tá bem jovem. Está saudável. Tem disposição e alegria de viver. Isso não é característica exclusiva da juventude. Nossa visão deturpada do tempo e do que aprendemos nos moldes eurocapitalistas está achatando nossa existência. Como tudo nesse sistema, parece sempre inofensivo. Ainda vem o discurso que louva a leveza das coisas, como se leveza não comportasse densidade. E vamos tocando nossas fatias como se nada estivesse acontecendo. Tudo é meme e não há mal nenhum nessa lógica. Que lógica? Pois é. Asterisco descortino timidamente mais um mísero véu dos 1000 véus que circundam o mistério da morte. Vejo a revoada de pássaros e o óbvio dia cinza, nublento, com garoa de incêndio, para disfarçar as lágrimas. Estar viva entre os vivos. Parece importante e festivo. O fim na maioria das vezes deveria ser só o fim mesmo. Simples, forte, azul profundo, inquestionável. Fim ponto o corpo livre que define, sem doença para empurrar do prédio, sem diagnóstico para puxar o gatilho, sem dependência para a lâmina deslizar. A absoluta possível, inevitável e concreta falta de sentido de tantas horas. O desejo do fim da linha. A falta de vontade. A falta de interesse mesmo, curta e grossa como um fora daqueles que caem até os dentes da boca. Portais se abrem diante da decisão. Não tem como não ver.
E isso me parece hoje uma mensagem de liberdade. Eu li essa mensagem nos escritos dessas últimas horas. Liberdade e autonomia como não se oferece assim, num bilhete para a montanha-russa mais fodida do mundo ou algo que o valha. Tem gente muito genial para ser lida com a lupa do conhecido. E a decisão do fim mora no espectro desconhecido. Eu tiro esse véu, timidamente, esse mísero véu de todo o meu insuportável medo da morte. Cada minha gente que vai me ensina um pouco sobre morrer. Asterisco me veste direito. Se for me arrumar, me veste direito. Não me deixa ficar cafona. Nem imbecilizada. Tem veia punk nesse corpo. Tem atleta. Tem doidaralhaça eternamente e adicta. Não importa o quanto tá tudo limpo. É estigma. É tatuagem. Eu sou artista. Eu vivo no entre. Eu vivo meio lá meio cá. Me deixa com minhas armaduras lindas. A mulher carecona. A velha gorda careca. A velha mulher macho. A coroa tatuada. Coroa tatuadona. Gorda velha roqueira. Gorda careca punk. Aquela sapatona com as peles. Eu poderia seguir listando as infinitas combinações. Carrego uma coleção de estigmas que se fossem dinheiro eu era rica. Tenho os de sempre. Os que se atualizaram com o tempo. Os que amadureceram. Os que somaram e multiplicaram. Só nunca caem em desuso. Estão sempre se atualizando, graças a Deus. Eu invisto no estigma. Corpo estigma. Potência estigma. Para raios de maluco e de algum pelo jeito. É daí para baixo. Eu quero é mais. Enquanto viva, enquanto isso, me sinto bonita como sempre e às vezes mais do que sempre. Até quando tô horrível me sinto forte e poderosa. Me sinto um abalo sísmico na normose e um soco de mistério na fuça dos incauto. Tudo que parece justo me guia. Me veste direito se a memória me abandonar, me deixa com meu estilo de ser estilosa até sem roupa. Deixa o sol dourar minha pele. Me bota brinco foda, inédito, agressivo, lúdico. Não deixa a minha loucura me virar em cafonice. Não me deixa de vestidinho de casa. Eu odeio vestidinho de casa. Ou é pelada de tênis ou me veste direito. Me deixa com meus ombros à mostra, as mãos dadas com os corações, um azul estranho e outro vermelho morno e os esqueletos meditantes de Japamala juntinhos para sempre. Se for possível, as unhas pretas. Pé e mão. Respeita minha história. Mini Bill, estudante feroz do corpo. Marombeira. Investigadora do gesto pequeno no corpo gordo. Desenvolvedora de metodologias em agrupamento entrem com corpas na cena. Criadora e experimentadora testadora dos conceitos. Fisioperformance. Revolução muscular feminista. Impulsos testosteronicos. Potência de estigma.